tudo bem? Você teve uma fratura do joelho, mais especificamente do planalto tibial, ou também chamado de platô tibial, e quer saber um pouco mais sobre esse tipo de fratura? Então, fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje está muito legal. Eu vou te falar especificamente por que essa fratura tem esse nome, onde ela ocorre e qual que é o problema de quebrar o platô tibial. Também vou te explicar quais são os 6 tipos de fratura do planalto tibial. Será que são só 6 ou será que existem mais? Então fica comigo até o final para você saber qual que é o seu tipo de fratura e também, é lógico, vou falar sobre os princípios do tratamento para cada um desse tipo de fratura. Então, se você teve uma fratura do planalto tibial, quer saber um pouco mais sobre a sua lesão, sobre o seu problema de saúde, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos começar! Bem-vindo ao canal de Ortopedia e Traumatologia voltado para pacientes. O meu nome é Marcelo D'Amato, sou médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O objetivo desse canal é fazer com que você tenha mais informação sobre o seu problema de saúde, passe durante esse período que você está passando aí no tratamento, que tenha mais informação, possa melhorar o seu problema de saúde aí nesse tempo. Se você está gostando, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para ter ainda mais informações e ativa o sino das notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão aqui. Se você tem um problema ortopédico ou quebrou algum osso, procura aqui, pesquisa no canal, pesquisa os outros vídeos, que eu tenho certeza que vão te ajudar muito nesse período. Eu vou falar hoje mais especificamente das fraturas que acontecem no joelho, tá? Na parte da tíbia, que é a parte de baixo. Então o joelho, eu vou mostrar aqui para vocês, é um joelho, tá? O joelho, ele tem a parte de cima, que é o fêmur, tá? Tem a parte de baixo, que é a tíbia, tem a parte da frente, que é composta pela patela, tá? São esses 3 ossos que formam a articulação do joelho. Tem diversos ligamentos e estruturas ali dentro, tá? E hoje, especificamente, eu vou estar te falando das fraturas do planalto tibial, tá? As fraturas do planalto tibial são as fraturas que acontecem na parte de baixo da tíbia. Eu vou mostrar aqui um osso para vocês. Então, a fratura do planalto tibial é a fratura que acontece na parte da metáfise e articulação aqui da tíbia. Então, na parte de cima aqui, principalmente na parte articular. Então, a fratura do planalto tibial são essas fraturas que acontecem na parte mais alta da tíbia, bem na parte da articulação do joelho, e são fraturas que a gente chama de articulares, porque elas ficam dentro da articulação. Por que elas se chamam fraturas do planalto tibial ou do platô tibial? Essa região é justamente pelo formato anatômico dela. Se você for perceber aqui, ela forma um planalto ou um platô, né? E aí é chamado de platô tibial porque ele fica na tíbia, tá? E essa região é muito importante para a função normal do seu joelho. Sim, dobrar, pisar, né? Correr, pular, tudo isso tem um movimento e também a descarga de peso, tá? Justamente por isso, por ela ser uma área que sustenta o peso e permite o movimento, é importante que tenha um tratamento adequado, tá? Desse tipo de fratura, para você não ter problemas no futuro. E mesmo com tratamento adequado, às vezes esse tipo de fratura pode ser bem complicado de tratar e de trazer alguns problemas mais no futuro, que eu vou te falar mais pra frente nesse vídeo. Se você tem dúvida em relação ao seu tratamento e deseja marcar uma consulta, ter uma segunda opinião, ou então fazer o seu acompanhamento médico sem sair de casa, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo onde você pode estar marcando a sua consulta online. E você sabia que existem vários tipos de fratura do planalto tibial? Sim, há aproximadamente 10 anos costumava-se dizer que existiam somente 6 tipos de fraturas do planalto tibial. Mas na verdade o que se viu é que existem muito mais tipos que variam de acordo com a forma da fratura do osso, tá? E na região que aconteceu. E bom, agora que você já sabe o que é a fratura do planalto tibial e onde ela acontece, eu vou te falar um pouquinho sobre os tipos de fratura que existem. A princípio existiam 6 tipos clássicos de fratura do planalto tibial, tá? Onde eles eram agrupados, e aí com o tempo, com a tomografia, com o advento de novas tecnologias, se viu que apesar desses 6 tipos serem alguns tipos padrões, eles se diferenciavam em relação ao formato da fratura e a posição da fratura no osso. Isso influencia diretamente no tipo de tratamento. Existem 6 tipos que a gente classifica, mas é importante você saber que dentro desses 6 tipos existem alguns subtipos e localizações diferentes dessa fratura. Mas primeiramente, antes de te falar os 6 tipos de fraturas, eu vou te falar 3 combinações possíveis
do tipo de fratura. Uma coisa é o formato da fratura, o outro é o tipo de fratura, tá? Então, existem 3 tipos principais de fraturas que acontecem na articulação. Aqui eu vou estar falando especificamente das fraturas do planalto tibial. Então, a sua fratura pode ser um corte no osso, que é o que a gente chama de split, ou uma fratura por cisalhamento, que é quando o osso quebra no meio, tá? Digamos assim. E a segunda fratura que pode acontecer no seu osso é quando ele afunda. Então, você tem uma fratura na superfície articular e o seu osso sofre um afundamento, que é justamente mais comum em pessoas idosas ou que têm o osso um pouco mais fraco. E finalmente, o terceiro tipo de fratura é uma combinação entre elas. Então você pode ter tanto um corte no osso como um afundamento na articulação, em que tanto afundou como cortou o osso. E antes de continuar, eu quero te informar que essas são fraturas articulares, como eu já te falei antes, e por isso ainda são um desafio, principalmente as fraturas por afundamento e que o osso quebra em vários fragmentos ali dentro da articulação. Eu vou usar um exemplo para explicar o que acontece quando você quebra uma articulação. Imagina que você tem um azulejo quebrado, tá? Você pode até juntar os pedaços dele, dependendo da forma quando ele quebra. Ele fica juntinho, ou então ainda dá para ver que ele está quebrado. Se os pedaços são grandes, beleza, você consegue juntar. Agora, se são pedaços pequenos, você não consegue juntar. Você tem que colocar uma massa ali e juntá-los, tá? E a mesma coisa acontece com o seu osso, com a sua articulação. Imagina juntar esses pedaços pequenininhos, né? É difícil e, além disso, vai existir uma separação entre eles, o que prejudica a cicatrização do seu osso, especificamente na parte condral ali do osso, que fica na cartilagem, bem na articulação. Bom, apesar de prejudicar, você deve juntar esses ossos, né? Esses ossos devem ser juntados como era antes para que tenha uma boa cicatrização do seu osso, do seu joelho. Entretanto, isso nem sempre é possível e vai depender do tipo da sua fratura. Mas, normalmente, o tratamento é feito com cirurgia, onde se junta os ossos para você ter uma melhor cicatrização. Falando em localização, você pode ter a sua fratura nas combinações que eu te falei, lembra? Um corte no osso, um afundamento, ou uma combinação entre esses dois ossos, tá? Em diferentes locais desse osso, tá? E a partir daí vem aqueles 6 tipos diferentes das fraturas do planalto tibial, de acordo com uma classificação chamada classificação de Schatzker, tá? Que utiliza inicialmente o raio-x. Essa classificação ela divide as fraturas de acordo com o tipo e a localização. Então, ela divide principalmente as fraturas que acontecem no planalto lateral e no planalto tibial medial. Vou mostrar aqui para vocês. Então, o planalto medial, ele fica na parte de dentro do joelho, tá? E enquanto o planalto lateral fica na parte de fora. Então, se você for ver, você tem o planalto tibial, ele forma 2 planaltos aqui. Então, o medial fica na parte de dentro, o lateral na parte de fora. Uma peculiaridade interessante é que o planalto lateral ele normalmente é mais fraco, tá? Ele tem a resistência do osso dele, a massa óssea dele aqui é um pouco mais fraca em relação ao planalto medial. E aí ele está sujeito a alguns tipos de fraturas que eu vou te falar agora. Então, essa classificação ela divide nos 3 tipos de fratura que eu te falei. Isso ela acontece no planalto lateral e no planalto medial. Então, eu vou te falar o tipo de fratura para você saber. Então, ele divide de tipo 1 ao tipo 6, tá? O tipo 1 é uma fratura que acontece no planalto lateral, normalmente por cisalhamento, então é um corte no osso, tá? O tipo 2 também acontece no lateral, e aí é uma fratura em que o osso cortou e ele afundou também. Muito comum em pacientes idosos, tá? E o tipo 3 também é muito comum em idosos, e normalmente é no planalto lateral, só com um afundamento. Então, do 1 ao 3 é o planalto lateral, e aí vai depender do tipo de fratura. O tipo 4 até o tipo 6 acontecem no planalto medial, e aí eu vou te falar um pouquinho sobre eles. O tipo 4 é uma fratura por cesariamento, é um corte no osso, tá? Normalmente é uma fratura simples que acontece no planalto tibial, da parte medial, da parte de dentro do joelho. As fraturas do tipo 5 são fraturas articulares completas, tá? Normalmente é um padrão muito amplo de variação e aí ele acomete os 2 planaltos, tá? E o tipo 6 são fraturas do planalto que vão para a parte da diáfise, da metáfise, e são lesões extremamente graves, normalmente acontece por queda de moto, uma queda de altura, e extremamente difíceis de fazer o tratamento. Essa classificação ela é bem simples, é usado o raio-x,
mas ela não abrange todas as combinações e todos os tipos de fraturas realmente possíveis das fraturas do planalto tibial, tá? Sendo que o mesmo tipo de fratura, por exemplo, um Schatzker 1, uma fratura do tipo 1, para essa classificação pode ter tratamentos diferentes. Então por isso que é uma classificação um pouco antiga, e com o uso da tomografia computadorizada pode-se entender melhor o tipo de lesão, o tipo da fratura, como a fratura acontece no osso, do que só com raio-x, tá? Então, entendendo melhor a anatomia, se pôde planejar melhor a cirurgia, o tratamento é mais adequado para cada tipo de fratura, a placa, o formato da placa, a incisão, porque o joelho, você não pode fazer vários cortes nele, você tem que fazer cortes com espaçamento de pelo menos 7 a 8 centímetros. Então você tem que planejar essa cirurgia para ver onde você vai acessar e como que você vai colocar a placa, qual o tipo de placa, o parafuso que você vai colocar. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a tomografia, eu fiz um vídeo específico sobre a tomografia. Ela vai aparecer aqui em cima. Clica lá e vê como que é feita a tomografia, quando que ela é indicada e quando que não é. Mas, voltando a falar aqui, com esse exame, com a tomografia, é possível ver o seu osso em 3 dimensões, tá? Tanto a reconstrução em 3D como as 3 principais visões, de frente, que a gente chama de coronal, de lado, que a gente chama de corte sagital, e cortando ele ao meio, assim, que a gente chama de corte axial. E com isso consegue-se ter ideia da conformação e até fazer a reconstrução em 3D do seu osso, tá? Para poder planejar a sua fratura. Bom, e atualmente eu diria que a tomografia ela é obrigatória no diagnóstico e no planejamento das fraturas do planalto tibial. Com isso é possível ver o tipo de fratura, se teve afundamento, não teve, e qual a melhor técnica que o seu médico e estratégia ele vai utilizar para você. E com isso foi possível perceber que as fraturas do mesmo tipo, então por exemplo um Schatzker 1 ou 2, elas ocupavam diferentes áreas no osso, então ficava um pouquinho mais para frente, um pouco mais para trás. Isso na hora do acesso de colocar um implante faz toda a diferença. E com isso também aumenta os tipos de fratura e as combinações possíveis, sendo que o tratamento deve ser individualizado para cada paciente, para cada tipo de fratura. Aliás, é importante falar aqui que quem desenvolveu esse complemento à classificação, essa nova classificação, foi um ortopedista brasileiro. E o que ele fez? Ele começou a olhar a tomografia e dividiu a tíbia em 4 quadrantes. E aí ele começou a perceber que as fraturas, mesmo a classificação, elas às vezes ficavam na frente ou atrás. Isso faz toda a diferença na hora de você planejar o tratamento, tá? Esse ortopedista brasileiro, ele agora atualmente está trabalhando nos Estados Unidos e é um autor muito conhecido chamado Maurício Kifuri. Bom, eu não vou ficar aqui explicando cada tipo de fratura para você, mas eu acho que com essa explicação você já conseguiu entender os possíveis tipos de fraturas que podem acontecer no planalto tibial, tá? Então, resumindo, você pode ter 3 tipos básicos de fratura, tá? Em cisalhamento, que é um corte no osso, em afundamento, que é quando o osso afunda, e uma combinação dessas 2 fraturas, tá? Além disso, essa fratura ela pode ser simples, então é um corte só, ela pode ser em cunha, ou ela pode ser multifragmentada, ou cominuída, que é quando ela quebra em vários fragmentos. E pode acontecer no planalto medial, lateral, nos 2, ou indo para diáfise, ali para metáfise. Também a gente subdivide no quadrante anterior ou no quadrante posterior. Você ainda pode ter uma ou mais fraturas combinadas do joelho, tá? De acordo com a sua lesão. Bom, agora eu vou te falar um pouquinho do tratamento dessas fraturas. Lógico que eu não vou estar te falando exatamente cada tratamento, para isso a gente precisa individualizar e ver qual a melhor estratégia para você. Se você quiser uma segunda opinião ou marcar uma consulta online, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo para poder marcar a sua consulta. E como eu já te falei, é uma fratura dentro da articulação do joelho e a grande maioria dessas fraturas é tratada com cirurgia, tá? Por se tratar de uma articulação, é necessário uma cirurgia para quê? Para colocar o osso no lugar e permitir o movimento do joelho o mais rápido possível. Bom, e essa cirurgia, como que ela pode ser feita? Ela vai variar de acordo com o tipo da sua fratura. Ela pode ser feita com 1 ou 2 parafusos, tá? Através de pequenas incisões, que é o que a gente chama de minimamente invasiva, ou até a colocação de diversas placas ou fixadores externos. Isso vai depender do seu tipo de fratura, tá? Normalmente as fraturas que a gente chama de Schatzker 1 a 3, elas são tratadas diretamente com a cirurgia definitiva, uma vez que é necessária uma menor energia para elas acontecerem. Como eu te falei, a parte lateral do joelho, do planalto tibial, é um pouquinho mais fraca em relação à medial. Já as fraturas
que acontecem no planalto medial, que são o Schatzker 4 a 6, né? 4, 5 e 6, elas são consideradas luxações do joelho, são fraturas extremamente graves, tá? E devem ter o tratamento estagiado com fixador externo. Então coloca-se o fixador externo, espera o seu joelho diminuir, faz a tomografia para poder planejar essa cirurgia e assim que o seu joelho estiver menos inchado, pode então daí fazer a cirurgia definitiva com a colocação das placas ou então de um fixador externo articulado, aí vai depender do seu caso. Toda fratura ela é única, assim como a escolha do tratamento e do planejamento cirúrgico, que é uma etapa muito importante, tá? Se você deseja uma avaliação específica para o seu caso, não deixe de marcar uma consulta acessando o link na descrição do vídeo. Bom, existe muito mais coisa para a gente falar, eu ainda vou fazer vídeos específicos com os tipos de fratura do planalto tibial. Uma coisa em mente, se você operou, é para você movimentar o seu joelho o mais rápido possível, para você dobrar. Não necessariamente você vai pisar logo no início, às vezes demora até 3 meses para você poder pisar, dependendo da cirurgia, do tipo de fratura, da estabilidade que o seu cirurgião conseguiu dar. Em algumas a gente já libera o peso nas primeiras 2 semanas, pelo menos a carga parcial, mas o importante é o movimento. Se você operou, é para movimentar. A fisioterapia é uma parte muito importante, fundamental do seu tratamento. Então não deixe de fazer. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos em primeira mão. Eu espero ter te ajudado, desejo para você melhoras e uma ótima recuperação.